Glória a Deus, sentem-se, fiquem à vontade. Sempre digo, glória a Deus pela tua vida, que você veio, que você está aqui, para a gente conhecer mais, experimentar mais. Já adoramos e vamos experimentar mais dessa verdade, dessa graça, meu amigo, né? Glória a Deus pela vida de todos vocês que estão em casa, amém? Feriadão para a gente aproveitar, passar tempo com o Senhor. Semana que vem nós vamos começar uma nova série, mas hoje, semana, Deus colocou uma palavra bacana no meu coração, falando sobre o quê? Todos nós, enquanto estivermos nessa terra, vamos passar por dias difíceis, complicados, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós seremos provados por Deus ou tentados pelo diabo. Aliás, a próxima série que eu vou fazer, deve começar semana que vem, vai falar sobre isso, sobre verdades que libertam, verdades libertadoras. O que é? Tem pessoas que estão sendo tentadas pelo diabo e acham que Deus está provando. Então, assim, a gente precisa conhecer algumas verdades para sermos livres e vivermos de uma forma livre e plena. Todos nós, então, passamos por dias complicados, né? Paulo chega a falar do dia mau. E quando nós lemos na Bíblia ali, logo após Jesus ter sido batizado, a Bíblia diz que ele foi ao deserto e no deserto ele foi tentado. O propósito da tentação do diabo a Jesus tem um lado, mas nós podemos aplicar e aprender algumas coisas para que nós, nessa caminhada, nós não venhamos nos desanimar, olhar para nós, acharmos que somos a pior criatura do mundo, olharmos para Deus, achar que ele não é bom, acharmos que Ele não está fazendo nada, achar que nós estamos sozinhos, e nós precisamos entender um pouco a respeito disso, para nós aprendermos a lidar com essas situações, porque elas vão acontecer. É tão bacana que nós vamos ler o texto de Mateus, mas no finalzinho desse mesmo texto, capítulo 4 de Lucas, termina dizendo assim, que o diabo, depois dessas tentações, o deixou para tempo oportuno. Depois, ou seja, parei agora, deu um tempo agora, mas depois eu vou voltar, Jesus, aguenta a mão. E comigo é assim, com você é assim. Por quê? Porque nós temos um inimigo. Cantamos declaradamente que o nosso inimigo vai cair em nome de Jesus, que não existe nada mais alto do que o nome do Senhor. Mas isso não significa que não seremos atacados. Quando diz lá em Mateus, quando Jesus fala, Pedro, os discípulos, quem eu sou? Ele fala assim, você é Jesus, você é o Cristo. Tá, então por causa dessa revelação que você teve, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos a igreja. Quando fala de não prevalecer, não significa que não haverá embates ou combates. Significa que nesses embates e combates nós prevaleceremos. Paulo diz que ele combateu o bom combate. Ele perseverou na fé, ele completou aquela carreira. Então existe uma forma de nós vivermos nessa terra, vencermos, sempre venceremos? Às vezes não. Mas nós não podemos ficar desanimado, desiludido, devastado, arrebentado. Por quê? Porque nós temos que olhar situações com os olhos do Senhor. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje umas coisas interessantes a respeito dessas tentações que Jesus passou. Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Aí aparece o tentador, o acusador, o inimigo, aproximou-se então dele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem ou se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para aqui, por favor. Jesus então, no deserto, sendo tentado, 40 dias, jejum, água e comida. Depois de 40 dias tem fome, aí chega o tentador e fala assim, você é o Filho de Deus? Você tem certeza que você é o Filho de Deus? Porque se você fosse o Filho de Deus, por que você está passando essa necessidade se você está dizendo que você é o Filho de Deus? Então o diabo ele faz um link. Qual link? Se você diz que você é filho de Deus, um filho de Deus não passa necessidade.
Um filho de Deus não passa por luta, um filho de Deus não tem problema, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, porque não existe nenhum nome mais alto que o nome do Senhor. Então, você tem certeza, Jesus, que você é o filho de Deus? Porque para mim parece que não funciona. Filho de Deus passando necessidade, passando fome, é mais ou menos assim o diabo falando: você tem certeza de quem você é? Eu não sei você, mas eu já passei por várias vezes ele já fez isso comigo. Você tem certeza? Você acha que quando eu tive um infarto há 2 anos atrás, ei, e aí? Tem certeza? Porque parece que não combina um pastor, um homem de Deus, procurando conduzir a sua vida, cuidar do corpo, está tudo direitinho, e de repente acontece isso. Será que você é filho de Deus? Porque parece que isso não condiz, porque às vezes nós fomos, eu falo sempre, né, nós fomos doutrinados não pelo Evangelho, fomos doutrinados com a lei de Moisés, que é o seguinte: se você fizer tudo certo, coisas boas acontecerão. Então, se coisas ruins estão acontecendo, significa que você não está fazendo coisa certa. E aí nós entramos nesse dilema. Qual o dilema? Não é de filiação mais, mas é de servidão. E aí nós nos culpamos, e aí, o que eu estou fazendo de errado? Se você perguntar, meu irmão, você pode ter certeza que o diabo vai apontar. Mas se você perguntar para o Espírito Santo, ele vai falar: você é filho de Deus, independentemente do que você está vivendo ou do que você está passando. Você é filho de Deus, porque não é o que você faz que determina se você é filho de Deus ou não. É o que Jesus fez em favor da tua vida e você aceitou. É isso que determina se você é o filho de Deus ou não. A resposta de Jesus, ela é muito pertinente para nós, e ela precisa ser para as nossas vidas, porque a resposta dele fala assim: não só de pão viverá o homem. Ou seja, o filho de Deus, ser ou não ser o filho de Deus, não está embasado ou fundamentado em ter o que comer ou o que não tem que comer. Filho de Deus está embasado na palavra que ele falou a meu respeito. E qual palavra que Deus falou a respeito de Jesus? Capítulo 3 de Mateus, olha o que diz. Jesus sendo batizado por João Batista. E aí o que acontece? Capítulo 3 de Mateus: e Jesus sendo batizado saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba. E em seguida uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, eu tenho muito prazer, eu me agrado demais nele. O que te qualifica ser filho ou não, o que te embasa ou fundamenta ser filho ou não, não é o que você faz, não é o que você tem, é o que Jesus fez e você aceitou. Amém? Pastor, mas quando eu fui batizado, pastor, quando eu me batizei, pastor, eu não ouvi essa voz: você é o meu filho. É porque você não foi batizado aqui no Sal da Terra. Porque no Sal da Terra, o batismo, eu sempre declaro o seguinte: eu falo e a pessoa concorda. Eu creio, Jesus, que você é o Filho, Jesus Cristo, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu creio que você morreu naquela cruz para perdoar todos os meus pecados e foi ressuscitado para a minha completa inocência diante de Deus. Eu te peço, Jesus, escreve meu nome no livro da vida, e a partir de agora, Deus, você é o meu Pai e eu sou o teu filho. Nós precisamos nos ver como filhos. Baseado em quê, pastor? Baseado no que Jesus fez, não no que nós fazemos. João 1,12, olha o que está escrito: mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Amém? Isso aqui, você crê em Jesus? Creio. Então você é filho de Deus. Mas eu estou passando necessidade, pastor. Ok, filho de Deus também passa por necessidade. Jesus foi tentado, você pode ter certeza que você também será tentado. Não é exclusividade, nós não estamos numa redoma, numa bola de cristal. Por quê? Porque nós não vivemos num mundo, o mundo foi criado por Deus, mas de lá para cá, pensa num caboclo que rebentou com tudo, esse cara chama Adão. No texto de Lucas, que é o paralelo a esse, o próprio diabo, na terceira investida dele, fala assim, mostra os reinos dessa terra e diz: todo esse reino me foi dado, e eu dou a quem eu quiser.
Eu não sei por causa da pandemia, eu não sei onde que Deus está na pandemia, qual que é o propósito na pandemia, qual é a permissão de Deus na pandemia, por que Deus a pandemia. Meu irmão, pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não atrele Deus com ruindade, não associe Deus com coisas ruins. Não vos deixei enganardes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem do alto do Pai das luzes, onde não existe sombra nem variação de mudança. Em nome de Jesus, sempre pense assim. Se tem coisa errada acontecendo, não é de Deus. Deus não é o autor disso. Uma das verdades que nos libertam nessa próxima série, eu vou falar sobre isso. Sobre o livre-arbítrio do homem e a soberania de Deus. É um trem doido. Tem hora que não encaixa. Mas uma coisa que você não pode encaixar na tua vida, Deus associado a coisa ruim. Amém? Eu posso até não entender um monte de coisa, mas uma coisa eu entendo: Deus é bom. Amém? O diabo chega e fala: Jesus, você tem certeza? Porque parece que não combina. Porque um filho de Deus passando fome, um filho de Deus passando necessidade. Quantas vezes você e eu já fomos questionados? Uma voz interna ou externa, um sentimento, um pensamento: será que está certo isso? Será que eu realmente sou um filho de Deus? Porque parece que minha vida, parece que o trem não vai para frente, porque nós atrelamos o quê? Coisas naturais, materiais, com a nossa... Peraí, tem esse lado? Tem, mas isso não te qualifica ou te desqualifica de ser ou não ser filho de Deus. Coloca uma arte aí para mim, Letícia, por favor. Uma frase, a primeira frase que eu coloquei. Em primeira instância, eu sou filho e não servo ou discípulo. O recém-nascido é filho, não porque ele produziu algo ou obedeceu, mas simplesmente porque foi gerado por você. Cadê o Arthur? Do Danilo e da Carol. Tem quantos dias? Um mês, um pouquinho? 3, 2? Quando o Arthur nasceu, sem ele fazer nada, sem ele ter nada, sem ele produzir nada, às vezes produziu, né? Choro, produziu uma fralda suja, sem ele produzir nada de bom, sem ele ter nenhuma performance, sem ele ter nenhuma obediência, certamente o Danilo e a Carol falou: esse é o meu filho. Mas por quê? Ele não tem pão, ele não tem carro, ele não é o primeiro da faculdade, ele não é um empresário de sucesso. Por que você está falando que ele é meu filho, que ele é teu filho? Porque ele nasceu de mim. Você está entendendo? Você está entendendo como é que funciona? Na onde que o diabo quer chegar para te colocar essa minhoca na cabeça e você ficar assim: mas é verdade, porque o filho de Deus, ele não é papai. Aí o safado do diabo, que ele tem paciência, ele tem tempo, a vida dele, ele veio para matar, roubar, destruir, isso vai ser até o último dia da vida dele. Aí ele parte para o segundo estágio. Não, deixa eu falar, em Gálatas, você precisa ouvir isso, sobre a declaração de Deus a respeito da tua vida. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar sobre os vossos corações, e esse Espírito, esse Espírito que está dentro de você, ele clama: Abba, um paizinho querido, próximo, Abba, Pai. Portanto, não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente herdeiro por decreto de Deus. Você e eu somos filhos. Por quê? Porque Deus declarou, assim como Ele declarou: esse é o meu filho amado. No dia que você aceitou o que Cristo fez por você, esse é um decreto estabelecido por Deus. Marcelo, você também é o meu filho amado. Ricardo, você é o meu filho amado. Kate, você é minha filha amada. Não estou te prometendo que todos os dias da tua vida você terá pão com fartura,
que você nunca vai passar necessidade. Por quê? Porque esse mundo aqui não é mais meu, eu não controlo 100% nesse mundo. Por que a nossa oração é Pai nosso que está no céu, santificado venha o vosso nome? Deus te abençoe em nome de Jesus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Por que clamamos que o reino de Deus venha? Porque não foi estabelecido aqui ainda. E os últimos domingos nós passamos aqui falando sobre as 7 montanhas, as 7 esferas que você e eu devemos nos posicionar e ocupar para manifestar e implantar o reino de Deus nessa terra, porque até hoje não foi. Por isso que nós vemos um monte de coisa errada. Por que existe dor, doença e morte no corpo físico? Porque o corpo físico não nasceu de novo. Por que existe tristeza, angústia, raiva e mais um monte de sentimento contrário? Porque a nossa alma, ela não nasceu de novo. O que nasceu de novo foi o nosso espírito. Enquanto nós habitarmos nessa terra, para nós habitarmos nessa terra, nós precisamos de um corpo. A terra não é governada 100% mais por Deus. O nosso corpo, a nossa alma não são 100% do Senhor. Por isso que o dia que formos, ou morrermos, ou formos arrebatados, receberemos um corpo glorificado, porque esse corpo vai ficar. Agora tudo começa a fazer sentido. Então você precisa, em primeiro lugar, você precisa ter essa resposta para você. Qual resposta? Você é filho de Deus? Sou. Baseado em quê que você afirma que você é filho de Deus? Porque Jesus morreu no meu lugar, para pagar todo o meu pecado. Ele foi ressuscitado para me apresentar completamente justo diante de Deus, e eu aceitei. Então você está afirmando que você é filho de Deus, baseado única e exclusivamente no que Jesus fez, não no que eu faço. Amém? Essa tem que ser a sua declaração, a sua afirmação. Eu sou, baseado no que Jesus fez. Aí o diabo, não contente, ele parte para o segundo round, Mateus capítulo 4. Então o diabo conduziu Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se você realmente é o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em pedra alguma. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos entrar no outro ponto aqui. Você é o filho de Deus? Sim, eu sei que você ama, eu sei que você Deus unha e carne. Tá. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você disse que você vive da palavra de Deus, né? Então vou trazer um versículo da palavra de Deus para você aplicar na sua vida. Eu te trouxe Jesus sobre um pináculo alto, um tombo, né, lá em cima de uma torre, e falou: pula, porque a palavra de Deus, que você afirmou que ela funciona, que é o teu fundamento, o teu embasamento para afirmar que você é filho de Deus, essa mesma palavra diz que anjos te susterão ou te sustentarão para que você não caia ou não tropece. Faz a palavra de Deus acontecer na sua vida, Jesus. Sabe qual foi a outra estratégia do diabo? É o seguinte: a palavra de Deus, ela tem se manifestado na sua vida? Eu quero ver, prova para mim a palavra de Deus manifestando na sua vida. Tá. Então a outra cilada do diabo é o quê? Colocar Deus à prova. Você já colocou Deus à prova? Não, pastor, de jeito nenhum. Coloca uma outra arte para mim, Letícia, por favor. A estratégia do diabo é nos levar a questionar o amor de Deus e sua palavra por nós, e para isso colocamos ele à prova. Se você ama, como se eu falasse para Deus: se você me ama, faz isso. Ou se você me amasse, você faria isso ou aquilo. Quantas vezes nós já falamos assim: pô, Deus, parece que não está fazendo nada. Porque a palavra de Deus, quantas vezes a palavra de Deus não deu certo na minha vida? Pastor, e aí? E aí eu continuo na mesma pegada, tendo a expectativa que da próxima vez vai funcionar. Porque eu não trabalho com resultado, eu trabalho por fé.
Você entendeu? Nós não andamos por vista, mas andamos pela fé. E quando a gente coloca Deus em prova, quando nós estamos querendo provar a fidelidade do Senhor, isso é muito sério. Porque aí nós entramos no território do diabo. Não é você. Não é simplesmente, eu quero ter. Uma coisa é ter experiência com Deus. Outra coisa é pôr Deus na parede e falar, é? Então, você deseja me enriquecer? Tá, então prova. Porque se você não mudar a minha vida financeira, em uma semana eu vou largar a mão de você. Porque a tua palavra diz que você é o dono do ouro e da prata, e barará, barará. Está pondo Deus à prova. Dá certo? Dá não. Não entra nessa com Deus não, porque vai perder. E o vencedor vai ser o diabo. Está num relacionamento emocional, sentimental, que talvez você já chegou à conclusão que aquilo lá não é de Deus. Mas se Deus, se não for da tua vontade, você faz isso ou faz aquilo. Será que precisa? A palavra não basta? Então nós precisamos entender, descobrir a forma com que o diabo tenta nos afastar do Senhor. O reino do diabo é nessa terra. Então ele vai usar as coisas dessa terra para falar assim, vamos ver se funciona. Ele vai usar a palavra de Deus no contexto errado então prova. Então prova que é assim que funciona, porque você acabou de afirmar que a palavra de Deus ela é o teu fundamento, então prova que esse fundamento funciona também. Jesus falou para ele assim, cara, eu não estou aqui para tentar Deus. Eu não estou aqui para colocar, eu não preciso disso. Deus não precisa provar nada para mim. Romanos 5,8 diz o quê? Que Deus comprova o seu amor para conosco, porém Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício quando andávamos no pecado. Você quer uma prova, o diabo, do amor de Deus pela minha vida? Quero. Há 2000 anos atrás, antes mesmo de eu nascer, de eu cometer qualquer pecado, Jesus morreu para produzir graça e favor na minha vida. Ele produziu benefício na minha vida. Isso para você não basta? Não, mas para mim basta. Você está entendendo, meu irmão? Nós precisamos, descobrir a forma do diabo pensar, porque senão ele vai nos levar nós vamos cair na tentação do diabo. E volta a dizer, ele vai usar as coisas dessa terra, as coisas que você não tem, vai usar as coisas que a tua alma, o teu corpo, a tua carne deseja, e você viu que não está funcionando? Quantas vezes você já orou e Deus não respondeu? Quantas vezes a palavra de Deus não funcionou na sua vida? Por isso que eu falo, tenha todo o cuidado do mundo de andar ou compartilhar seus sonhos ou suas necessidades, a sua vida com pessoas, com cristãos derrotados, com cristãos desanimados com Deus, porque aí esse cara desanimado vai arrebentar com sua vida. Larga a mão de igreja, que bobagem, não, isso daí não funciona não. É o que eu falo, hoje existe uma outra igreja, né, a dos desigrejados. Eu não preciso de igreja é bobagem, igreja é isso, igreja é aquilo, eu sou a igreja. Então, só que é interessante que você como igreja, você não prega o evangelho para ninguém. Você não adora Deus. Você não faz diferença nenhuma no reino das trevas ou igreja. O que se diz igreja. Um dia desse, o irmão aqui na igreja encontrou com um sem igreja. E ele falou assim, rapaz, está sumido. E aí, não, vamos pegar firme. Ele falou, não, eu sou a igreja. Sabe de onde que a igreja estava chegando? A noite inteira tocando em barzinho. Eu não conheço uma igreja que passa do sábado para o domingo, a noite inteira na farra, na bagunça. Mas ele se diz igreja. Qual igreja? Só se for do Satanás. Para! Isso é uma afronta. Cara, você não está entendendo o que o diabo está fazendo na sua vida? É sério. Deixa eu falar aqui hoje eu estou vendo a igreja mais cheia, fico muito feliz por isso. Você que está em casa, com todo cuidado, respeito e carinho pela tua vida, não caia na cilada de que ficar em casa é a mesma coisa de participar da igreja. Não caia nessa armadilha. Isso não vem do Espírito Santo.
É a mesma coisa. Eu sinto, de duas uma, ou eu estou ruim demais da conta, nós estamos muito ruim aqui dentro, ou você já acostumou, já achou normal ficar sentado em casa, mudando de canal. O pastor está falando legal, estou assistindo. O pastor começou a pegar pesado, assistiu o Faustão, que ele é mais engraçado. Ei, irmãos, nós precisamos ficar ligados, nós precisamos ficar atentos. O diabo, nosso adversário, ele ruge como um leão, procurando alguém para tragar e tal. Já encontrei o ponto fraco dele, já descobri o ponto fraco dela. E já era, meu amigo. E aí está fazendo diferença? Por que você não foi arrebatado até hoje? Por que o dia que você e eu nós nascemos de novo, por que automaticamente nós não fomos para o céu? Eu creio por 2 motivos. Um, para nós experimentarmos o amor de Deus nessa terra. E o outro motivo é nós manifestarmos o amor de Deus nessa terra. Isso é a igreja do Senhor. Fora isso é outra coisa. Fora isso é comodismo, é conforto, é um trem bacana só para você. Não faz diferença nenhuma no reino. Não faz diferença nenhuma para o lado de fora. Se eu não fizer diferença nenhuma lá fora, o que eu estou fazendo aqui? Eu deixei de ser igreja, eu deixei de ser um adorador, eu deixei de ser um compartilhador do Evangelho do Senhor nessa terra. Não serve para mais nada, não? Se o sal da terra, não é igreja, se o sal da terra se tornar insípido, se perder o sabor, serve para quê? Chefe Tila, se você comprar um saco de sal e você descobrir que aquele sal, ele não traz sabor, ele não salga, o que você vai fazer com um saco de sal? Não serve. Para que eu vou ficar estranho aqui? Por que eu vou temperar? Eu vou ter. Aí aquilo ativo fala assim: agora eu tenho uma expectativa. Nessa receita aqui não deu certo, mas nessa vai dar. Aí não dá na segunda vez. Será que vai ter a terceira? Pensa nisso. Pensa nisso. Eu quero estar sempre salgando, eu quero estar sempre fazendo a diferença. Independente de onde eu estiver, eu preciso fazer a diferença. Porque eu tenho medo do Senhor, porque eu sou servo do Senhor. Não, porque eu sou filho. Eu preciso parecer com o Pai. Amém? Romanos 8,32, olha o que diz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá? Juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas. Não prove Deus. Não ponha Deus à prova. Não use uma palavra de Deus para apertá-lo, para deixar ele nas cordas, no corner, no ringue. Não faça isso, porque ele já provou o amor dele pela sua vida. Ele não tinha que fazer isso, mas ele fez. E ele fez algo que você e eu nunca seríamos capazes de fazer. Você entregaria o seu filho para morrer por toda a população, por toda a raça humana, bom mais ou menos, ou o pior da espécie? Não, você não faria isso. Ele fez. E ele não só entregou Jesus para te salvar, mas ele deseja te dar gratuitamente, sem merecimento, mais coisas, demais coisas, outras coisas. Pastor, mas não aconteceu ainda. Ok. Mas até acontecer, eu estou vivendo a minha vida, estou adorando a Deus, estou permitindo que Ele haja na minha vida, estou permitindo que pessoas toquem nele, sejam tocadas por Ele, eu estou vivendo a minha vida. Existe uma expectativa de mais coisas, sim, sem dúvida, mas e se não fizer? Eu estou conduzindo a minha vida, eu estou caminhando, porque esse não é o meu alvo. O diabo então, você tem certeza que você é o filho de Deus? Porque você está passando necessidade. Você tem certeza que você é o filho de Deus? Então usa a palavra de Deus, faz a palavra de Deus acontecer na sua vida. Prova para mim, prova para você. Aí ele e o Jesus saindo muito bem, como você e eu sairemos muito bem, sempre. Amém? E aí agora ele vem para a cartada final, o terceiro round. Mateus capítulo 4 diz o quê? Tornou o diabo a levá-lo agora a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo, não do céu, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. E fez uma proposta para ele.
Tudo isso eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Ordenou-lhe então Jesus, agora deu, por hoje deu, chega. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aí nós vamos entrar no outra situaçãozinha aqui. O diabo pega: estou vendo teu reino aí, a turma do teu reino. Teu reino, Jesus, não tem nada. Que Jesus disse, né, o reino dele seria invisível, a começar o reino dentro dele, dentro do coração. E os súditos de Jesus, quem eram? Pedro, mais burro do que uma porta, não? João e quem eram outros filhos do trovão, brabo, ignorante. Essa era a turma de Jesus. Você já percebeu que, como é que eu falo isso? O diabo está sempre lidando assim, olha o que você tem e olha o que o outro tem, olha o que você não tem, olha o que o outro tem, sempre comparando. No Brasil, que é um país que foi predominantemente evangelizado pelo catolicismo romano, e o que eu vou falar aqui não é é histórico, é história com H. Então essa colonização católica, ela trouxe o seguinte: lá atrás, então, as pessoas, os que eram os frequentadores, os que estavam morando aqui no início, trouxe assim uma maneira muito deturpada de Deus, inclusive até a respeito de riqueza. Se você fizer um estudo a respeito dos Estados Unidos e do Brasil, ambos foram descobertos praticamente na mesma época. Ambos tiveram a sua independência praticamente na mesma época. Ambos têm mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo número de população. Só que tem uma grande diferença entre Estados Unidos e Brasil. O Brasil foi colonizado, é uma colonização de extração. Os portugueses vieram e começaram a explorar tudo que tinha aqui para levar para a coroa. Os Estados Unidos, eles foram colonizados, é uma colonização de povoamento. Quem foram os colonizadores do Brasil? Os chamados puritanos, ou os peregrinos. Os puritanos ou peregrinos, eles eram uma turma lá da Inglaterra, que eles eram tão tementes a Deus, que quando houve a reforma protestante, né? A Igreja Católica, então, ela foi reformada por Martinho Lutero, e ele pega as 95 teses, questionando, né? Então é um protesto contra a forma com que a Igreja Católica ditava ou conduzia a Bíblia ou a religião, e ele rebate 95 pontos, e aí essa reforma chega até a Inglaterra. Só que na Inglaterra teve uma turma que ainda não ficou satisfeito com a reforma, e eles falaram: nós queremos mais. E aí eles pegaram e saíram do continente, do país Inglaterra, e foram para a chamada Nova Inglaterra, que era o país novo, que tinha sido descoberto há pouco tempo pelo Brasil Pedro Álvares Cabral, lá Cristóvão Colombo. E aí eles chegam naquela terra com o propósito de fazer daquele país um país temente e semelhante ao propósito de Deus para o ser humano nessa terra. Leia a respeito disso. Sabe por que existe o Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving Day dos Estados Unidos? Porque é a primeira colheita que esses puritanos ou peregrinos tiveram, né, obtiveram no seu país novo, na sua terra nova. Então eles fizeram uma festa de agradecimento a Deus. Você sabia que tem duas datas memoráveis nos Estados Unidos? 4 de julho, que é o dia da independência, e acho que é a última quinta-feira do mês de outubro, se eu não estiver enganado, sei lá direito, que é o Thanksgiving Day, é o dia de ação de graças, porque eles estão usando tudo aquilo para falar assim: Deus, muito obrigado. Como é que foi o começo do Brasil? Tem tempo para falar isso, depois descobre. Como é que foi a colonização? Descubra. Quem foram os primeiros moradores? Descubram. Eu não estou falando, você está falando mal contra a religião, porque agora não pode, pastor.
Eu estou falando de história. Descubra a história. E aí você vai ver que depois de 200 anos nós estamos do jeito que nós estamos. E 200 anos depois os Estados Unidos está do jeito que está. Não tem nada a ver? Raiz e fruto. Raiz gerou um fruto. E eu estou falando do diabo lidando com Jesus. E aí o que acontece? Jesus está valendo a pena? E aí nós, no Brasil, a população evangélica do Brasil, a maioria de nós evangélicos no Brasil, a maioria de nós protestantes no Brasil, não somos a classe ou a sociedade A e B. A sociedade A e B são de outras religiões. E nós, a maioria esmagadora, somos uma classe talvez C, D, E. E aí parece que no Brasil o bacana não é ser crente, não é ser cristão, não é ser protestante. Mas é interessante que nos países desenvolvidos, primeiro mundo, e quando eu falo país desenvolvido de primeiro mundo, não estou falando apenas de riqueza, estou falando de qualidade de vida. É interessante que nesses países de primeiro mundo, o normal e a maioria esmagadora é que são cristãos, protestantes e crentes. Dados atuais, sabe qual que é a porcentagem de protestantes, crentes evangélicos nos Estados Unidos? 44%. Sabe qual que é a porcentagem de católicos nos Estados Unidos? 20%. Eu não entendi por que nos Estados Unidos tem um muro para o povo não pular lá. E no Brasil não precisa de muro, né, meu irmão? No México também não precisa. Por quê? Por que será que o povo quer ir para lá? E para cá parece que não está muito animado. Eu tenho uns dias que eu fico engasgado. Que eu queria falar muito mais do que eu estou falando agora. Mas hoje existe uma mordaça, né? O politicamente correto. A liberdade de expressão é para os outros. Muitos para nós não podemos. Como eu desejo e preciso ainda continuar pregando o evangelho, vão parando por aqui. Eu só quero que você saiba de uma coisa. Ser cristão, ser crente em Jesus, ser protestante é o melhor que existe na face da terra. Você pode até não ter tudo. Você pode chegar nesse ponto aqui que o diabo chegou com Jesus e ele falar para você: será que está valendo a pena ser crente? Porque ser crente, ser protestante, ser evangélico, ser cristão, olha o reino do mundo e olha o teu reino. Olha o carro dele, olha o teu. Olha a casa dele, olha a tua. Olha a empresa, parece que tem muito mais empresários que não são cristãos protestantes, e a turma, os empregados, funcionários são tudo evangélico. Isso no Brasil. Porque nos outros países que funcionam, patrão e empregado é tudo crente. Ninguém tem vergonha. Todo mundo é feliz. Eu falo e sou feliz, eu tenho alegria nisso. O diabo, meu irmão, ele é sujo. E aí no nosso país, terceiro mundo, subdesenvolvido, ele chega e fica confrontando situações. Olha a tua vida e olha do outro. Está valendo a pena? Porque eu tenho dinheiro no mundo, viu? Eu tenho situação para mudar isso. Então você está falando que dinheiro não é coisa de Deus? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Já já eu vou entrar num texto sobre isso. O que eu quero te alertar é o seguinte: não entre nessa jogada do diabo em mostrar ou demonstrar para ele que você é crente porque você tem, ou você não é crente porque você não tem. Não entre nessa jogada de que está valendo a pena ser cristão. Eu tenho um ponto de vista, e às vezes baseado até nesse texto. É o diabo chegar num cantor gospel evangélico e falar: cara, tua voz é boa demais, você canta demais, por que você não vai, né, os pais muito inocentes, você não leva teu filho lá para o Voice Kids?
Por que você não participa de um concurso aí? Porque a tua voz é top, cara. E aí essa voz top, que foi o que Jesus disse, só ao Senhor servirás e adorarás, mas servir a Deus e adorar a Deus está dando dinheiro? Está dando like? Você tem bastante visualização? Você tem muita curtida? Deixa eu te mostrar quantas curtidas, quantos likes e quanto dinheiro você pode ganhar se você mudar só o repertório. Em vez de você servir a Deus e adorar a Deus, você começa a servir o mundo e adorar o mundo, o diabo e por aí vai. Pastor, você é radical. A minha Bíblia, eu não sei da dos outros, está escrito sim, sim, não, não, o que passar disso é do diabo. Você se contenta com o púlpito, porque eu tenho um palco para você. Se você conhece a história de Johnny Cash, lá nos Estados Unidos, um filminho fantástico, chama Johnny e Juni. Historinha dele muito bacana. O pastor Dave Robertson era amigo pessoal dele. Crentão, dentro da igreja, uma banda gospel, baraná, foi atrás de uma produtora. Vamos gravar, nós queremos gravar, o que vocês tocam? Toca aí para escutar. Aí o produtor pega e fala, não, cantam bem, tocam bem, mas esse repertório não vende. Fala, não, cara, vocês são bons pra caramba, para com isso daí, vocês não querem fazer sucesso? Não querem ganhar dinheiro? Sabe aquele? Quem que paga tuas contas? E aí o Johnny Cash, com a banda gospel dele, se transforma na banda do Johnny Cash. Casamento arrebentado, droga, prostituição, mas de tudo quanto é coisa fantástica. Adorando a Deus e servindo a Deus, não. O diabo chegou e falou assim, está valendo a pena? Meu irmão, nós precisamos nos posicionar. O povo, aleluia, o mundo do diabo é essa terra. O diabo tem começo, meio e fim, porque é a terra. Nós somos eternos e precisamos levar a eternidade para as pessoas. Tem uma frase do Reinhard Bonk que está lá no meu escritório. O evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregá-lo. Mas eu quero é agora. Agora o diabo tem. Você quer ficar rico? Tem jeito de ficar rico. A pergunta é, você quer ficar rico ou que você quer ser enriquecido pelo Senhor? O que você quer? Eu quero ficar rico. Então você pode ficar tranquilo, despreocupado, que o diabo tem muito jeito de te enriquecer. Não, eu não quero ficar rico, custe o que custar. Eu quero ser enriquecido pelo Senhor. Aleluia. Estou nessa. Estamos nessa. Coloca para mim, Letícia, olha lá. Você quer ficar rico ou ser enriquecido? Deus tem respondido todos os seus pedidos, tem respondido todos os seus pedidos e no seu tempo? Você acha que Deus responde as minhas orações todas? Tudo no meu jeito, tudo no meu tempo? A pergunta para mim e para você é, você quer ficar rico ou você quer ser enriquecido? Riqueza então não vem de Deus? É claro que vem. Ele se empobreceu para te enriquecer. 1 Timóteo 6. Porque ingressamos nesse mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porque o amor ao dinheiro, o desespero de ficar rico, o desespero de ter as coisas, é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Isso daqui é Paulo falando para Timóteo. Alguns chegaram ao ponto de abandonar a fé, de desviar da fé, e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Não é brincadeira. Se o diabo chegou em Jesus para fazer isso, não brinque com ele. É a minha profissão, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque e por aí vai, meu irmão, abre o olho, ele não é bobo, ele não é menino não. Se o que você está fazendo
não está adorando a Deus, não está servindo para Deus, presta atenção para quem então, a quem você está adorando e quem você está servindo. Tem alguma coisa errada nesse trem aí. Não tem coluna do meio não. Ou está de um lado ou está do outro. Abre os olhos em relação a isso. Provérbios 15. Olha o que diz. É melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor, do que ser rico e viver infeliz. Mais um, 16. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Quer ficar rico? Às vezes vai ter que ser injusto. Às vezes vai ter que passar a perna. Às vezes vai ter que mentir. Às vezes vai ter que parar de servir Deus de uma forma correta. Às vezes vai ter que parar de adorar a Deus porque não tem tempo, porque é isso, por aquilo. Abre o olho. Pastor, mas e eu então vou viver uma vidinha? Que vidinha, meu irmão? Você é filho. O teu pai te ama. Primeira e segunda. Tentação. Ele é meu pai. Eu sou filho. Ele me ama. E a palavra dele vai se cumprir na minha vida. E ele quer me enriquecer. Ele quer que eu tenha uma vida prazerosa, abençoada. Provérbios 10, 22. Porque a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. A gente está vendo essa turma aí da televisão, né? Empreiteiros, aí não são advogados, não, advogados, políticos, tudo quanto é, né? Os top, os bacana, os que ficaram ricos. Será que dorme? Dorme com os remédios desse tamanho, cabeça desse tamanho, consciência pesada de tudo quanto é jeito, casamento, família, tudo destruído, tudo arrebentado. Sabe que aquela riqueza foi toda injusta. É essa a riqueza? Essa que vale? Porque a do Senhor, a proposta dele para a tua vida e para a minha vida é o quê? Eu quero te enriquecer. Eu quero que você tenha uma vida financeiramente próspera, profissionalmente bem-sucedida. Todo mundo vai ser milionário? Não vai. Existe uma minha porção. Qual que é a tua porção? Eu tenho uma porção. Deus tem uma porção para a minha vida. Deus tem uma porção para a tua vida. Não apavora não, não desespera não. Pelo seguinte, porque o mais importante somos eu e você terminarmos essa carreira, completar essa jornada fiel, bem, tranquilo, satisfeito, em paz. Nós precisamos, sabe? Então é isso. E aí, eu vou ser tudo que eu desejei ser? Imagino que não. Eu vou ter todas as coisas? Não. Mas o que eu quero? Por quê? Porque qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é não cair nas tentações do diabo. O meu objetivo é terminar essa jornada, igual Paulo, eu completei a jornada em pé, na fé, combati os bons combates e os venci, por isso eu terminei bem. Era para, podia ter ganho mais, podia ter sido mais, mas e daí? Você precisa, sabe, cuidar da sua vida, porque senão o diabo vem e mistura o trem ali, e de repente, será que eu sou filho? Porque eu estou passando uma necessidade lascada? Será que meu pai me ama? Porque eu não estou vendo o cumprimento da palavra dele na minha vida? Será que está valendo a pena? Porque eu vejo a minha vida, de um lado, servindo a Deus, indo na igreja, eu vejo a vida do outro tudo arrebentado de qualquer jeito, aí largado, lascado e vivendo lá por cima. Mas a última frase, Letícia, por favor. Semana estava inspirada, aliás, semana hoje cedo. O que o diabo faz? Ele fala assim, olha as coisas desse mundo que você não tem, mesmo tendo Deus, e olha para as pessoas que não têm Deus, mas têm as coisas do mundo. O diabo fala assim, aí Marcelo, está valendo a pena? Porque aí, você é pastor, você é o cara, você é isso, você é aquilo, mas você não tem nada dali. E aquele cara que não tem nada do que você tem, que é de Deus, tem tudo que você não tem do mundo. Verdade, você está certo. É? Esse nível, essa comparação baixa, rasa, faz muito tempo que não acontece na minha vida mais. Uns trem esquisitos na minha vida. Quando cai de paraquedas, eu falo, é verdade, diabo, veio esquisito, né? Veio, e não veio de você, né? Só pode vir de você.
Toma cuidado, porque o mesmo diabo que tentou Jesus é o mesmo que nos tenta. O propósito da tentação do diabo é que nós venhamos cair, desanimar, abandonar, largar a mão, desacreditar, perder a esperança, chegar à conclusão disso: talvez eu não seja filho, talvez a palavra não se cumpra dessa forma, talvez não esteja valendo a pena. Coloque-se de pé, por favor. Ele não mudou. Ele ainda deseja fazer isso na tua vida, na minha vida. Talvez aqui no Brasil, como eu disse, parece que nós estamos em menor número, parece que nós somos uma classe, né? Mais bobinho, mais fraquinho, mais pobrezinho, mais ignorantinho, mais isso e mais aquilo. E os bacana parece que são de outras, são outras esferas. Isso no Brasil. Isso nos países subdesenvolvidos. Porque nos países top é diferente. Então eu quis trazer essa informação para que você, sabe, epa, sou nada. É mais ou menos assim: você é crente, graças a Deus, você não é não? Porque tem gente que você é crente, eu vou na igreja ali, de vez em quando. Você é crente, eu sou o maior crente que existe em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você não é não? Você está defendendo ainda, você está tentando conquistar a tua salvação, você nunca vai chegar lá. Eu ganhei a minha de graça, você não ganhou ainda? Tenha orgulho de ser cristão, tenha alegria em ser crente, ser filho. Quando eu falo ser crente, creio em Jesus. Não é ser religioso, não. É ser um cristão que crê no que Jesus fez. E esse é o nosso fundamento, essa é a nossa alegria, esse é o nosso embasamento para falar: diabo, você não ganha mais nada na minha vida. Nada do que você me oferece, escuta isso, nada do que você me oferece é maior do que Cristo já me deu. Nada do que você me propõe é melhor ou maior do que Cristo já fez na minha vida. Então não existe comparação. O meu reino, o reino de Deus, é incomparavelmente melhor e maior do que o teu. O meu não tem fim. Vamos adorá-lo, porque Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa adoração. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Diga: tu és bom, És bom, muito bom. és bom, és bom, és bom. Diga: tu és bom. Tu és bom, tu és Meu Deus, nós queremos te dizer
que somos gratos ao Senhor, que somos abençoados por você, que não existe posição maior nessa terra do que ser filho ou filha de um Deus que nos amou de tal maneira, que entregou o seu único filho. Nenhum outro Deus entregou o seu único filho. Todas as outras religiões, elas requerem algo dos seus súditos, ou dos seus frequentadores, ou dos seus membros, dos seus associados. Somente o cristianismo, além dele não requerer nada, ele entrega. Porque Deus amou o mundo, amou você e a mim de tal maneira que ele deu Jesus, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. O cristianismo não é uma religião comparável às outras. O cristianismo é a forma de Deus manifestar o seu amor por cada um de nós. Que você se sinta, nesse contexto, orgulhoso, feliz, grato, satisfeito. Que você não olhe para o que você tem ou é, para que você não olhe para aquilo que você tem e determine o que você seja. Você é não por aquilo que você fez, você é por aquilo que Cristo fez, você aceitou. Pode ser que hoje não esteja funcionando no teu jeito. Não acabou o jogo ainda. Espera. Acabou ainda não, espera. Espera. Sinta-se grato. Sinta-se Deus. Mas o outro tem muito mais do que eu tenho e ele não tem o Senhor. Então chegue para a conclusão: ele não tem nada do que ele não tem nada de Deus. Ele não é maior do que você. Pastor, mas o fulano é bom, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Ele é bom pai, ele é bom marido, ele é bom profissional. Só falta Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: falta tudo. Porque tudo que ele tem e é, tem ponto final nessa terra. Por isso eu sempre te chamo, te convoco, te incentivo. Vamos adorar ao Senhor e vamos servir só ao Senhor. A eternidade de pessoas está em jogo. E você pode usar a tua vida para levar uma pessoa para ir para o céu eternamente. Ou outros que usam a sua vida para não fazer nada. Eu já escolhi fazer algo para o Senhor. Meu convite para você é esse: faça algo para o Senhor. Faça algo pelo Senhor. Ou, em outras palavras, permite que Ele continue a fazer a obra dEle através das nossas vidas. Só isso. Amém? Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Você que tem prazer e alegria em contribuir, em investir no reino de Deus, saber que esse dinheiro que você tem nas suas mãos, que chega até a sua vida todos os dias, todas as semanas, todos os meses, que isso é bondade do Senhor também. Sinta-se grato e alegria. Eu posso contribuir, eu posso investir, eu posso fazer parte desse negócio da salvação de vidas. Então você que tem essa alegria, contribua em nome de Jesus. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais.
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, ah, tu és bom, bom, ah, tu és bom, bom, ah. Muito obrigado, Pai, pela tua bondade, por ter se empobrecido para nos enriquecer. Não queremos bênçãos, não queremos riqueza nem prosperidade que não venha das suas mãos, porque a tua bênção, ela nos enriquece. A tua bênção não traz dor nem sofrimento, porque o Senhor é Pai e o Senhor é um bom Pai. Muito obrigado, Pai, porque nas nossas vidas, na nossa família e nessa igreja não existe falta nenhuma, porque o Senhor tem sempre suprido cada um de nós, sempre, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Aleluia. Pode acender a luz, ô Mateus, por favor. Semana passada, semana passada nós terminamos o culto. Vem cá, Thelma. Nós terminamos o culto com uma notícia, né? Que o Oliveiros, meu sogro, estava se recuperando, estava ficando melhorzinho. E aí na segunda-feira nós fomos ao hospital e realmente os sinais vitais, fez exame, tudo beleza. Finalzinho da tarde os médicos comentaram: olha, do jeito que ele está, para surpresa nossa, talvez quinta ou sexta no máximo nós daremos alta para ele ir para casa. E aí de segunda para terça, na madrugada, ele já deu para nós uma piorada, para os médicos a chamada rebaixada, mas os sinais ainda estavam ok. Aí nós ficamos de manhã o tempo todo lá com ele. E aí a Thelma teve um momento fantástico com ele. E aí depois à tarde, a cabeça dele, a mente, já ficou praticamente desligada. Não tinha reflexo, não tinha reação. E na quarta-feira à tarde, estávamos eu, a Thelma, Beatriz, uma enfermeira, do lado dele. A respiração estava curtinha, assim, ó. E aí teve a última respiração. Aí ele parou. Aí parou. E a outra respiração foi no céu. E a Thelma escreveu algo. Então, assim, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que oraram, que estiveram juntos, que nos apoiaram nos dias, semanas mais difíceis das nossas vidas. Acho que foram os mais difíceis. Muito obrigado por vocês, igreja. Foi muito importante receber, porque a gente só estava levando pedrada. Aí de repente a gente recebe carinho, afeto, cuidado, compaixão, compreensão, recebe ombro, colo, recebe tamo junto, recebe isso vai acabar. Foi muito importante. Nós queremos agradecer vocês. A Thelma escreveu algo que ela postou no Face, vocês todos viram, e nós queríamos usar essas últimas palavras pelo tempo precioso que o Oliveiros esteve conosco.
Amém? Paz. Eu vou tentar. Eu só queria falar antes de ler que se algumas pessoas pensaram que nós perdemos essa batalha porque o meu pai morreu, eu queria falar que nós ganhamos, porque ele foi para o céu. Nós ganhamos a batalha em 2009, quando ele foi batizado. Então ele apenas descansou, com quase 85 anos. Eu vou ler para vocês, para quem ainda não viu. Eu gostaria de compartilhar com vocês os últimos momentos que passei com meu pai, dos 44 que vivemos juntos. Todos nós sabemos que essa vida tem um fim, mas com meu pai isso começou a ficar mais claro quando foi diagnosticado com Alzheimer no final do ano passado. Por saber que sua lucidez, memória e consciência estariam com os dias contados, mudei minha rotina para passar mais tempo ouvindo ou apenas para ficar perto dele. E nesse último ano, não só sua mente foi se desgastando, mas o seu físico já foi debilitando ao longo dos 84 anos. Há 30 dias atrás se iniciou um processo de idas e vindas ao hospital, ora em UTI, ora em quarto. E na última terça-feira, pela manhã, eu tive o privilégio de ter uma conversa muito boa, e foi a nossa despedida. A conversa foi assim. Ele me perguntou: a minha mala está pronta? Porque eu vou viajar e estou com uma sensação diferente. Aí eu falei: tá tudo no jeito, pai, pode ficar tranquilo. Aí ele olhou para mim. Ele estava sem a prótese porque tinha machucado, então ele estava com um sorriso banguelinho. Aí ele olhou bem para mim e falou: você continua com a mesma carinha, linda, inteligente e boazinha. É coisa de pai mesmo. E ele falou assim: todos os dias foram bons. O casamento, eu estou satisfeito com a vida que tive. E na tarde seguinte, ele iniciou a sua viagem. Essa separação aqui na Terra é muito cruel e dói muito. Mas o maior medo da minha vida era pensar que um dia ele partiria sem Jesus, porque aí eu nunca mais iria vê-lo. Mas em 2009 eu vivi um dos dias mais maravilhosos da minha vida. Foi quando Deus me deu a graça de batizá-lo. Eu carimbei o passaporte dele para o céu. Isso não diminui a tristeza de não tê-lo mais aqui, mas me traz paz ao coração em saber que na quinta-feira de manhã eu disse pela última vez: tchau, pai. Mas terá um dia que eu chegarei lá no céu e eu vou poder falar: oi, pai. Obrigado vocês, viu? Vocês fazem parte da nossa vida. A Bíblia tem um versículo que diz que existem amigos mais chegados do que irmãos. Nós temos nos tornado uma grande família, com muitos irmãos, com grandes amigos. E nós somos gratos a Deus por vocês. Somos gratos a Deus pelo privilégio de termos vocês. Porque nesses dias esquisitos que a gente precisa dos amigos mais chegados. E vocês se prontificaram. E vocês se posicionaram do nosso lado. Como disse a Thelma, a nossa frase é: estamos tristes, mas em paz. Tristes pela separação, mas em paz pela eternidade dele. E como a Thelma disse, no velório, no sepultamento foi até breve, pai.
vai ter um dia de: oi, Pai, estamos juntos, para sempre juntos. Como disse meu irmão Henrique, falou assim: quem sabe o Oliveiros, para passar o tempo, vai estar lá fazendo as palavras cruzadas dele. Que uns dias a gente chega. Tá bom? Igreja amada do Senhor, que vocês tenham uma semana abençoada, uma vida abençoada. Que vocês, como diz o outro, é disso que nós estamos falando. A eternidade, ela vai começar na vida de todo mundo. E você pode fazer parte da eternidade das pessoas. Não abra mão desse privilégio. Não abra mão dessa alegria. Porque é por toda a eternidade. Tá bom? Um grande abraço, um grande beijo, vocês de casa também. Até domingão, em o nome de Jesus Cristo. Amém.